Fala galera, tudo jóia? Vamos começar agora o nosso segundo bloco e cair para dentro aí. Então vamos lá. Na primeira etapa nós começamos a ver as partes principais da crase. Aí agora a gente vai finalizar a parte do conteúdo teórico e depois vai cair para dentro das questões, beleza? Então vamos deixar de enrolação, vamos direto ao ponto. Então aqui galera, para começar o segundo bloco, eu preparei uma observação, né? Opa! Então a gente vai fazer uma observação de um assunto que a gente já mencionou lá no início, mas que a gente vai aprofundar aqui porque tem uma outra parte para a gente poder trabalhar. Então olha só. Merecem destaque as palavras casa, no sentido de lar e moradia, que nós já trabalhamos, e terra, no sentido de chão firme, que só admitirão crase se estiverem especificadas. E aí eu peguei exatamente como estava lá na gramática, que eu utilizei, para poder jogar aqui. Agora, a gente vai frisar mais uma vez. Não é a questão da crase. É a questão do artigo. Então, a palavra casa, no sentido de lar e moradia, e a palavra terra, no sentido de chão firme, elas não têm artigo. Como eu já mostrei para vocês lá no início da aula. Então, elas não têm artigo. E, assim como qualquer outro termo na língua portuguesa, ao serem especificadas, elas passam a admitir artigo. Mas para você não cair na pegadinha, você tem de ficar ligado que crase não é só artigo. Crase é preposição mais artigo. Então, tudo bem que está especificado. O que passou a admitir foi crase? Não. Passou a admitir artigo. Para que tenha crase, o termo anterior obrigatoriamente tem que exigir a preposição. Então vamos lá. A palavra casa e a palavra terra, elas não têm crase, porque na verdade elas não têm artigo. Então o fato de não ter artigo, consequentemente, acarreta no fato de não ter crase. Agora, se ela está especificada, não é crase obrigatoriamente. Passa a ter artigo obrigatoriamente. Agora, para que tenha crase, o termo anterior tem que exigir a preposição a. Então vamos lá, Exemplo, cheguei a casa. Como a gente viu, o termo anterior exige a preposição a. Quem chega, chega a algum lugar. Mas a palavra casa não admite artigo, portanto não vai, obviamente, admitir a crase. Então este a aqui é apenas uma preposição. Agora, eu coloquei aqui, cheguei à casa das minhas primas. Lembra comigo lá no primeiro exemplo que a gente trabalhou isso lá na outra aula? Se eu colocasse visitei a casa das minhas primas, continuaria não tendo crase. A gente passaria a ter artigo, porque a palavra casa, ao ser especificada, passa a ter artigo. Mas se o verbo que está ali antes não está pedindo preposição, não vai ter crase, vai ter um a apenas artigo. Agora, aqui, a gente tem a exigência da regra geral. Cheguei à casa das minhas primas. O termo anterior está exigindo a preposição a, porque quem chega, chega a algum lugar. E a palavra casa, ao ser especificada, tem artigo. Portanto, aqui, a gente tem o acento grave indicativo do fenômeno da crase. E a mesma coisa ocorre com a palavra terra. E aí é o seguinte, quando a palavra terra está ali sozinha, sem a especificação, ela não tem artigo. Então, quando eu digo a tripulação da Gol desceu à terra, esse a aqui é apenas uma preposição. Agora, a palavra terra, ao ser especificada, ela, assim como a palavra casa e qualquer outra palavra na língua portuguesa, ela passa a admitir artigo, consequentemente, caso o termo anterior exija a preposição a, então vai ter a crase. Quando a gente coloca aqui, a aeromoça da Gol chegou à terra dos seus tios. Se quem chega, chega a algum lugar, o termo anterior está exigindo a preposição a e a palavra terra agora está especificada, então tem crase. Só que é o seguinte, a gente tem a palavra terra com T minúsculo, que se assemelha à palavra casa. Ambas não têm artigo, consequentemente não terão a crase, a não ser que estejam especificadas. E detalhe, o termo anterior tem que exigir a preposição a. Agora, se aparecer a palavra terra com T maiúsculo, já é uma outra parada. Agora, não é mais no sentido de chão firme. Agora significa planeta.
está. E este substantivo aqui, ele tem artigo. Então, se eu falar, os astronautas regressaram à Terra, com T maiúsculo, ou seja, ao planeta Terra, aí a gente tem crase obrigatoriamente, mesmo que o termo não esteja especificado. Eu já vi uma vez, numa prova, o camarada trabalhar essa concepção da letra minúscula e da letra maiúscula com a palavra fortaleza. Ele fez assim, ó, deixa eu apagar aqui. Ele botou, fui à Fortaleza com letra maiúscula e fui à Fortaleza com letra minúscula. Então, como nós já estudamos esses dois blocos, sobre esses dois assuntos, eu me dou o direito de falar aqui agora. Depois a gente vai continuar nos outros aspectos. Mas aí se liga, você está vendo que tem letras diferentes. Quando a gente coloca o F maiúsculo, é a cidade de Fortaleza. Quando a gente coloca o F minúsculo, é a Fortaleza do forte. É como se fosse, sei lá, a proteção que tem ali. Que hoje em dia muitas fortalezas viraram inclusive prisões. Só que é o seguinte, quando a gente tem uma expressão adverbial de lugar, como nomes de ruas, nome de cidades, nome de bairros, de continentes, de países, por aí vai, a gente faz a verificação da ocorrência da crase através da troca do termo regente, como nós vimos no ponto 2. E aí, se eu estou indo à Fortaleza, eu vou colocar voltando. Então, eu volto de Fortaleza. Então, olha só, eu volto de Fortaleza. Aí nós vimos, se eu vou a e volto da, acento lá no A, porque o da mostra que tem preposição mais artigo, portanto tem crase. Se eu vou a e volto de, acento para quê? Afinal de contas, este de é só uma preposição e mostra que a cidade de Fortaleza não admite o artigo. Então, na hora que eu boto fui à Fortaleza, esse a é apenas uma preposição, portanto não tem crase. Agora, na hora que eu boto fui à Fortaleza, isso aqui é um substantivo normal. Se eu colocar aqui o forte, vai ficar fui ao forte. Então, aqui tem crase obrigatória. Olha que bizu. Cuidado com isso aqui, tá? Então vamos lá. Agora a gente vai continuar a nossa brincadeira e vamos chegar ao ponto 3, que é o ponto mais difícil para o camarada poder aprender crase. É o ponto 3, é a crase mais difícil. Por quê? Até então, e depois a gente ainda vai continuar estudando a crase como regra geral. Então, obrigatoriamente, um termo anterior, que pode ser um verbo ou um nome, vai exigir a preposição a, e depois, obrigatoriamente, um termo vai admitir o artigo a. Então, vai ter a exigência da crase, preposição mais artigo, e a gente coloca o acentozinho, o acento grave, indicativo do fenômeno da crase. Agora a gente vai trabalhar uma crase semântica, uma crase que tem a ver com interpretação. Detalhe, não obrigatoriamente vai ter um termo exigindo e o outro admitindo. Por isso que a gente tem que ficar esperto. Então olha só, acompanha aqui comigo. Ó. O acento grave indicativo de crase é usado nas expressões adverbiais, nas locuções prepositivas e nas locuções conjuntivas de que participam palavras femininas. À tarde, a proporção que, a força de, à toa, à procura de, às escondidas, à noite, à direita, às ordens e por aí vai. Vamos entender. Quando a gente tem uma expressão adverbial, uma locução conjuntiva e uma locução prepositiva, essas expressões já possuem preposição. Já tem ali a preposição a. A partir do momento que a gente coloca a palavra feminina, aí passa a ter o artigo. Por isso passa a ter crase. Agora, vamos começar a entender isso aqui. Eu escrevo assim, ó, vendi à vista. Eu poderia produzir uma frase, uma expressão assim? Eu poderia, óbvio. Mas neste caso, eu seria um desesperado. Afinal de contas, se eu vendo à vista, eu estou vendendo os olhos. É um cracudo, que é uma pedra de crack, vai vender os olhos, coitado, Deus defenda, né? Pelo amor de Deus. Agora, aqui, o verbo é transitivo direto e à vista é objeto direto. Mas, poxa, o cara está vendendo os olhos.
Vale até de dica aí para você, patroa, que está em casa, quando seu marido começa a pestanejar, e aí você fala assim, vai dormir, homem? Aí ele fala assim, não, amor, estou descansando as vistas. Não, pô, impossível. Vista só tem uma. Ele está descansando os olhos, que são dois, ou então ele está descansando a vista, porque só tem uma. Agora, aqui, obviamente, não seria uma frase que o camarada gostaria de proferir. Agora, se a intenção dele é dizer que vendeu alguma coisa à vista, alguma coisa de primeira, por exemplo, vendi essa blusa à vista, vendi um apartamento à vista, aí o cara tem que colocar o acento para mostrar que o verbo é intransitivo e que aqui é um adjunto adverbial modal. Então tem um acento, mas repararam? Não necessariamente tem um termo exigindo e o outro admitindo. A gente descobre pelo contexto da situação. Agora, e se eu botar assim, ó, vendi a prazo? Terá crase? Não, não terá crase. Ah, Sidney, mas não é um adjunto adverbial modal igual à vista? É, mas a palavra é masculina. Então aqui, este A, ele não vai ter o acento porque ele é apenas uma preposição. Haja vista que prazo é uma palavra masculina e só admitiria o artigo o. Até aí tudo bem? Agora, na prova, como é que aquele avaliador maldito, salafrário, que quer te derrubar vai usar? Ele vai fazer assim, ó, com pares semânticos. E eu tomei o cuidado de colocar aqui os principais pares que caem em prova. São eles: bateu a porta, chegou à noite e saiu a francesa. E vocês vão reparar que eles são idênticos na prosódia, seja com crase ou sem crase. Não vai existir esse negócio de bateu a porta. Então é uma demonstração de que a língua, né, a escrita, na verdade, ela é mais precisa que a fala. Não mais rica, obviamente a fala é muito mais rica que a escrita, mas a escrita acaba sendo mais precisa. Afinal de contas, no português aqui do Brasil, você jamais, como eu disse aqui, vai dizer bateu a porta. Isso não vai acontecer. É bateu a porta com crase e bateu a porta sem crase. Agora, a dica que eu te dou é a seguinte: você já sabe que existem essas expressões. Ele vai trabalhar de que forma? Ele vai trabalhar brincando com isso aqui e com a crase facultativa. Agora, aqui não tem como ser crase facultativa, porque crase facultativa não altera o sentido. E aqui a crase, obviamente, altera o sentido. Detalhe, muito candidato também pensa que uma expressão está certa e outra está errada. E não é verdade, as duas estão certas, só que em contextos diferentes. Então você tem que ficar ligado. Então a dica que eu vou te dar é a seguinte: quando tem um acento, indica uma circunstância. Quando não tem acento, é a própria coisa em si. Aí é claro que o camarada, para tentar te ludibriar, às vezes ele vai fazer inversões para você ficar ali meio perdido e por aí vai. Então vamos entender aqui agora as principais expressões para que você no dia da prova não caia em nenhuma pegadinha. Então quando eu coloco bateu a porta com crase, é isso aqui, ó. Significa toque. Então é aqui, ó. Tem alguém batendo a porta, portanto vou abri-la. Tem alguém lá do outro lado, toque, 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 batendo a porta. Agora, e quando o cara bota bateu a porta? Significa, ó, pá, que fechou a porta. Então é fechar a porta. Sidney, e se o cara der um soco na porta, uma pesada na porta? E aí, como é que fica? Aí já é uma outra expressão. Aí já é bateu na porta. Então, beleza? Tranquilo? Então, vamos lá. Agora, essa daqui você pode marcar um asterisco no seu material que cai bastante, hein? Chegou à noite com crase. Significa que alguém chegou. Alguém chegou. Pode ter sido a Maria, pode ter sido o João, tanto faz. Maria chegou à noite, João chegou à noite. E não tem hora especificada, pode ter sido 8, 9, 10, 11 horas da noite, tanto faz. Agora, quando a gente coloca chegou à noite sem crase, aí significa que realmente anoiteceu. E detalhe, tem hora especificada, 18 horas. Afinal de contas, o dia começa às 6 da manhã, a noite começa às 18 horas. Tranquilo? Então vamos lá. E saiu a francesa, com crase e sem crase. Com crase significa uma expressão que você já deve ter pensado. Aqui no Rio de Janeiro, a galera faz muito uma analogia com a pizza francesa, né? Então saiu, é a moda, né? Coisa e tal. Então, saiu de fininho.
A galera pensa muito assim, porque faz a analogia com a pizza em tubinhos. Mas sair à francesa significa que alguém saiu discretamente. É um comportamento social. Isso tem a ver com cultura. É um processo cultural. Aqui no Brasil, quando você vai a um aniversário, por exemplo, você fala antes de ir embora com o aniversariante, com o companheiro ou a companheira do aniversariante, com o pai, com a mãe, com os amigos. Pô, você demora meia hora se despedindo, praticamente. Agora, um francês faz o quê? Ele simplesmente chegou a hora de ir embora, deu vontade, né? Então ele quer ir embora. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para fazer um convite muito especial para você que vai se preparar para o concurso do Detran Pará 2018. Meus amigos, minhas amigas, este concurso já foi autorizado, este concurso já tem a banca examinadora contratada. Mais cedo e mais tarde o edital vai ser publicado. Gente, lá no Pará eu conheço, lá no Pará todos os concursos são muito concorridos, são muito disputados, então aqueles alunos que estudam com antecedência, com planejamento e com foco são os alunos aí que terão aí as maiores chances de ser aprovado. E nós, claro, aqui da Lá Concurso, estamos fazendo um curso pré-edital super diferenciado. Essa já é a nossa segunda turma do concurso do Detran Pará 2018. Super atualizado, legislação de trânsito, o Estatuto do Servidor do Pará, detalhado, ponto a ponto do edital. Gente, 6 meses de acesso. Durante esse período vai ter direito a todas as atualizações. Se o edital for publicado nesse período, se Deus quiser, vai ser publicado. Nós iremos ajustar o seu curso, tá? Sem nenhum acréscimo financeiro, ou seja, free, de graça, custo zero para a galera. Ok? Então, peço que vocês aí acessem nosso site, lá concurso.com.br. Essa turma 2, ela está em promoção, ela é 10 parcelas de R$ 25 apenas, 6 meses de acesso, pode assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar. Tudo bem, meus amigos? Um forte abraço, fique com Deus. Espero vocês. Tchau, tchau. Clique lá